A seguir, Hora da Notícia. Avança o processo para a obra do aeroporto Lauro Cortes, em Passo Fundo. E esse é um dos assuntos que a jornalista Zulmara Colucci apresenta hoje no quadro Fatos Políticos. Hoje também a gente dá sequência à série sobre reforma trabalhista. No estúdio, o convidado desta quinta-feira é o juiz do trabalho, Marcelo Caon Pereira. Como as universidades gaúchas estão driblando a crise? E ainda, a melhor equipe de aerodesign do sul do Brasil é da UPF. A gente mostra que avião é esse construído pelos estudantes do curso de engenharia. Hoje é quinta, 16 de novembro, é Hora da Notícia. Que a crise política e econômica atingiu o ensino superior, isso não é novidade para mais ninguém. Mas para passar por isso, muitas universidades precisaram encontrar formas para driblar esse cenário. Entenda como. Técnico de enfermagem há 15 anos, o César queria crescer na profissão. Por isso, ele resolveu cursar enfermagem. Mas aí surgiu uma dificuldade. Como ele ia pagar pelo curso? No meu caso, como eu já tenho família, já estava estabilizado, já tenho emprego, e minha renda não ia alcançar manter a família e manter o estudo, isso foi bem importante para mim. Se não fosse o pai, eu não teria conseguido ingressar na UPF. Mas tudo isso tem um motivo. A crise política e, consequentemente, econômica do Brasil atingiu em cheio as universidades privadas. Aqui na UPF não foi diferente. Desde 2015, mais de 1.500 alunos precisaram trancar sua faculdade por não conseguir pagar os custos. Destes, 700 faziam parte do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Mas para que salas como essas não permaneçam vazias, o jeito foi buscar por alternativas. No fim, surgiram duas soluções. O plano de apoio estudantil, que é esse que o César tem hoje, e o programa emergencial de crédito. O PAI-UPF ele permite que o aluno faça seu curso pagando apenas a metade dos créditos. Os outros 50% dos créditos ele vai pagar depois de formado. E o PEC para aquelas condições emergenciais, o plano emergencial de crédito. Uma família que está com problemas financeiros momentâneos, não atende o critério de renda, ou o contrário, mesmo com 50% ele não consegue se manter na instituição, o PEC pode ir até 80%. A alternativa deu resultado. Essa diminuição foi mínima dentro do nosso universo aqui de 20 mil alunos. Então os programas próprios, o PAI e o PEC fizeram a diferença e conseguimos manter os nossos alunos conosco e ainda captar novos alunos. E é claro que a instituição também fez readequações do seu orçamento, procurou equilibrar a receita com despesa e nesse momento estamos equilibrados, estamos passando a crise e sem demissões, sem criar problemas sociais, tanto a nível de professores quanto de funcionários. Algo parecido aconteceu na Univates, em Lajeado. Com a redução das vagas ofertadas pelo FIES, muitos alunos atrasaram a entrada na universidade. Além disso, a instituição também precisou lidar com a demora nos repasses do governo federal. Tudo isso somado ao cancelamento e à redução de carga horária de parte dos alunos que não conseguiram pagar toda a mensalidade. Existiam os compromissos que a gente já sabia quais eram, principalmente ligados com custo com o pessoal, mas várias das outras despesas, principalmente na área de investimento, nós fomos retardando uma boa parte desses investimentos que nós tínhamos previsto, jogando para períodos posteriores àquilo que inicialmente estava previsto, para que houvesse um equilíbrio entre o recurso disponível em caixa e a necessidade de imobilização ou de outros investimentos. Esse planejamento e esse controle do fluxo de caixa ele é indispensável para esse processo de equilíbrio, Porque se nós não fizermos esse procedimento internamente, no sentido de fazer um equilíbrio, ou seja, de gastar somente se tem esse recurso disponível, nós estaríamos numa situação um pouco mais complicada. Por quê? Porque nós estaríamos buscando dinheiro
externamente, e dinheiro externo a gente sabe que custa muito caro. A criação do Credivates foi um dos jeitos encontrados para tentar solucionar esse problema. De modo geral, as regras são bem parecidas com o PAI aqui da UPF. Ele oferece 200 vagas por ano para os alunos que quiserem financiar a faculdade. Isso nós estamos disponibilizando a cada ano, existe esse número de vagas para que a gente possa atender esse percentual de alunos que tem essa necessidade de ter um recurso em forma de financiamento para poder continuar estudando. Mas esse comprometimento econômico não atinge só as universidades privadas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, também precisou passar por cortes no orçamento. Neste momento, nós estamos preparados, fizemos o máximo possível de racionalização das nossas despesas, não podemos fazer mais cortes. Não. Estamos já com dívidas com a CE, por exemplo, em termos de energia elétrica, e temos que honrar os nossos compromissos na manutenção da limpeza, na manutenção dos serviços essenciais da universidade. Adaptação parece ser a palavra-chave nesse contexto. No meio de uma crise econômica e principalmente política, como a que vivemos, só se pode esperar pelo fim do túnel. Nesse caso, quando e como chegaremos lá, ainda é um mistério. Reforma trabalhista é o assunto para a série de entrevistas que nós iniciamos lá na segunda-feira, aqui no Hora da Notícia. Bom, aqui no estúdio nós já conversamos com um advogado trabalhista, com um representante sindical e também com um procurador do trabalho. Hoje estamos recebendo o juiz do trabalho aqui de Passo Fundo, Marcelo Caum Pereira. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Doutor Marcelo, a gente quer começar já lhe perguntando quais são os principais pontos desta reforma trabalhista que entrou em vigor no último sábado, que acabam afetando mais do que diretamente a Justiça do Trabalho. Olá, tudo bem? Olha, quando a gente fala em reforma trabalhista, em termos de afetação da Justiça do Trabalho, nós estamos falando da parte da reforma que cuida do processo do trabalho, que cuida das ações trabalhistas, do trâmite das ações trabalhistas. E aí sim, nós também tivemos algumas regrinhas novas por conta dessa reforma. Por exemplo, a regra dos honorários advocatícios de sucumbência. Até então nós não trabalhávamos com essas questões na Justiça do Trabalho. Hoje vamos precisar trabalhar. A regra do arquivamento, quando o trabalhador não comparece a uma audiência e não justifica o porquê. Agora ele precisa pagar as custas processuais, antes não precisava. A regra dos honorários periciais, quando o trabalhador requer uma perícia e perde o objeto da perícia. Por exemplo, ele postula um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade e perde esse pedido. Agora ele precisa pagar. Essas são as principais novidades. Pois é, essa é uma decisão absoluta, podemos dizer dessa forma bastante simples, doutor. Hoje o trabalhador que ingressar na Justiça do Trabalho e perder o processo, isso é absoluto, ele paga a despesa e este processo? Nós temos que separar um pouquinho as despesas dentro do processo, né? Porque as despesas dentro do processo, elas são custas, são honorários periciais, honorários do advogado, enfim, tem uma série de despesas dentro do processo. O que se foi noticiado de uma forma muito intensa é que se o trabalhador perde o processo de agora em diante, ele tem que pagar todas essas despesas. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque falando das custas, por exemplo, que é, digamos, o valor devido pelas pessoas ao Estado pela prestação do serviço da Justiça. Se o trabalhador perde o processo, ele não necessariamente tem que pagar essas custas. Por quê? Porque muitas vezes ele vai estar ao abrigo da justiça gratuita. É um benefício dado às pessoas mais pobres, às pessoas que não têm recursos suficientes para litigar dentro de um processo, para lidar com uma ação trabalhista sem prejuízo do seu sustento próprio. Mas isso vale para quem tem um advogado pelo Estado, não é, doutor? Não necessariamente. O advogado pelo Estado não funciona na Justiça do Trabalho. O advogado pelo Estado funciona na Justiça Comum, na Justiça Federal. Nós não temos essa estrutura. Então, o advogado até pode ser particular, mas, eventualmente, o trabalhador, em tendo esse advogado particular e sendo beneficiário da Justiça gratuita, não vai pagar essas custas. É importante apenas dizer para o nosso telespectador o seguinte, que vai haver um pagamento obrigatório de custas, mesmo nos casos em que o trabalhador é beneficiário da justiça gratuita, naquelas situações em que ele não comparece a uma audiência e não explica o porquê. Aí o processo é arquivado e ele é obrigado a pagar as custas para entrar com uma nova ação.
mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, mesmo tendo esse benefício, ele precisa recolher essas custas, senão não pode entrar com uma nova ação. Doutor, de uma forma geral, essa reforma pode inibir o trabalhador a ingressar na Justiça do Trabalho a partir de agora? De modo absoluto, penso que não. Penso que, na verdade, a reforma vem a purgar, digamos assim, algumas ações trabalhistas que eventualmente estavam infladas com pedidos de procedência duvidosa. Vamos imaginar que o trabalhador, enfim, antes da reforma, quisesse arriscar em alguns pedidos, hoje ele talvez não arrisque mais. Mas não é o fato de ele não poder arriscar que ele não vai ingressar com ações na Justiça do Trabalho quando os pedidos, quando as suas postulações, digamos assim, forem mais adequadas, forem mais corretas. Doutora, a reforma entrou em vigor no último sábado. Isso quer dizer que os processos ingressantes na Justiça a partir de sábado respondem à nova regra ou não necessariamente? Bem, nós temos algumas questõezinhas a respeito desse ponto. A resposta é depende, né? Porque depende... Como tudo no direito, o direito ele não tem essas regras absolutas na maioria das vezes. Mas o depende aqui significa o seguinte, significa que para alguns atos processuais as regras novas já vão estar valendo e essa é a maioria da resposta, a maior parte da resposta é essa. Então, respondendo objetivamente, para a grande maioria das regras de processo do trabalho, tudo está valendo a partir de sábado passado. Para algumas questões residuais, como, por exemplo, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, isso não vai ser aplicado às antigas ações, mas apenas às novas. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o trabalhador hoje perca uma perícia, na data de hoje, já sob as regras da nova reforma, se ele perder essa perícia, ele vai ser o responsável pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. E ainda que tenha ingressado há muito mais tempo. E ainda que a ação seja antiga, né? Ainda que a ação seja pré-reforma. Doutor, só para a gente encerrar aqui, em meio a tantas dúvidas, é tudo muito novo, muito recente, o governo acaba de editar uma medida provisória alterando pelo menos 20 regras da reforma trabalhista que entrou em vigor no sábado. Com que forma vocês vão trabalhar a partir de agora? Isso não gera uma certa insegurança jurídica também? Pois é, essa reforma trabalhista, ela já cria para todo mundo uma certa insegurança e agora, sobre as regras da reforma, temos novas modificações. A medida provisória era uma promessa do governo quando da aprovação do conjunto da reforma trabalhista. E ela impacta no seguinte sentido: medidas provisórias normalmente são normas que têm, digamos assim, uma vigência duvidosa. Por quê? Porque elas valem por um certo tempo e se o Congresso não aprová-las mais adiante, elas caem. Nós não sabemos qual vai ser a negociação do Congresso ou do governo com o Congresso em relação a essas situações. Mas o que se recomenda para a comunidade em geral é que em relação a essas modificações, que são, como diz o nome, provisórias, haja alguma cautela na sua aplicação. O que está valendo é a reforma do último sábado para cá. É importante se basear neste documento. Essa, com certeza, a medida provisória vamos aguardar. Doutor, muitíssimo obrigada. Um bom dia de trabalho. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom, e para encerrar esta série, nós vamos receber amanhã aqui no estúdio uma das coordenadoras do Balcão do Trabalhador. É um serviço oferecido aqui pela universidade que presta orientações aos trabalhadores. Vai estar conosco a professora Francine Canci. E depois do intervalo, na melhor equipe de aerodesign do sul do Brasil é da UPF. A gente mostra que avião é esse construído pelos estudantes do curso de engenharia. Nós já voltamos. E quase 9 mil candidatos fazem as provas do vestibular da UPF neste sábado. O processo seletivo para 58 cursos de graduação acontece tanto em Passo Fundo quanto na estrutura Multicamp, em Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade. A prova está dividida em 2 grupos, 1 e 2. Os candidatos dos cursos que pertencem ao grupo 1, eles fazem somente a prova de redação. Já os candidatos aos cursos que pertencem ao grupo 2, esses farão as provas de redação e demais áreas do conhecimento. Bom, a prova do Grupo 1 vai ser das 2 até as 3h30 da tarde. O Grupo 2 tem das 2 até as 7 horas da noite. Outras informações pelo site vestibular.upf.br. Tem ainda o Disque Vestibular, o número é 0800 701 8220.
O tempo deve mudar aqui na região, está prevista chuva e as altas temperaturas devem dar lugar a máximas que não vão passar aí dos 25 graus. Veja mais na previsão para amanhã e também já para o sábado de vestibular. A previsão do tempo para sexta-feira em Passo Fundo é de céu encoberto com chuva, mínima de 17 graus e máxima de 19. Para o sábado, previsão de céu encoberto com pancadas de chuva, mínima de 17 graus e máxima de 26. Toda quinta-feira, a jornalista Zulmara Colucci vem com a gente aqui para o estúdio para nos atualizar sobre as principais notícias do cenário político. Então, vamos lá, Zulmara, as notícias de hoje. Tudo bem, Thaís. Os municípios gaúchos estão em fase de aprovar seus orçamentos para 2018 com previsões mais realistas. O índice de crescimento das receitas projeta um ano ainda difícil. Em Carazinho, por exemplo, a receita vai passar dos atuais 228 milhões de reais esperados para este ano para 247 milhões em 2018. Passo Fundo está estimando arrecadar 622 milhões, 5% a mais do que em 2016. Isso porque a previsão para 2017, cujo exercício só fecha em dezembro, não deve se consolidar. Por isso, o orçamento do ano que vem será menor se comparado ao de agora. E o processo para a execução da obra do aeroporto de Passo Fundo, e essa é a grande novidade, deu mais um passo importante. Na próxima semana, dia 24, Estado e União assinam um termo de cooperação pelo qual será possível que a licitação da obra seja feita pelo governo gaúcho. O edital já está pronto e será publicado tão logo o documento seja assinado. A obra só deve começar no ano que vem. Estão previstos aí o alargamento das duas cabeceiras da pista do aeroporto, a construção de uma área para estacionamento, um terminal para passageiros, além de esteira de carregamento de bagagens e novos equipamentos para melhorar os pousos e decolagens em dias de neblina ou chuva. E outra informação, Thaís, é que agora, pela manhã, o IBGE divulgou o PIB dos estados referente a 2015 e pela primeira vez em 14 anos, todos os estados brasileiros tiveram queda no Produto Interno Bruto. O Rio Grande do Sul está entre as unidades da federação com redução mais acentuada, 4,6% negativo, superado apenas pelo Amazonas, com 5,4% negativo. Em Brasília, segue o feriadão, mas na próxima semana tem reforma ministerial e reforma previdenciária esquentando a pauta do Congresso. E nós vamos acompanhar, obviamente. Por aqui nada de feriadão, a gente segue trabalhando. Zulmara, muitíssimo obrigada pelas informações e a gente fica te esperando aí na quinta da semana que vem. Obrigada, Thaís. Até lá. Bom, as inscrições para os programas de residência multiprofissional em saúde da UPF terminam hoje. As áreas oferecidas são em atenção ao câncer, em cardiologia, em saúde do idoso e atenção ao câncer, também em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e residência profissional integrada em medicina veterinária. Para se inscrever, é só entrar no site que aparece aí na tela. A UPF participa há 3 anos da competição Sai Brasil de Aerodesign. E este ano, concorrendo com 93 equipes de todo o país, a Universidade de Passo Fundo alcançou a 12ª colocação. Uma marca histórica para o aeromodelismo gaúcho. Olhar um aviãozinho desses que parece de brinquedo, mas não é. Sair do chão e tomar voo de forma esplendorosa, seguro, sem sustos, pode até parecer simples, como jogar um videogame, sabe? E o controle até parece mesmo um joystick. Mas aqui estão meses, horas de estudo e planejamento. Nós viemos até a sala onde o avião é projetado e construído. É aqui na Engenharia Mecânica da UPF que o professor Rodrigo trabalha, na parceria de uma turma grande de alunos. Ao todo são 15, entre projetistas e piloto. Hoje estão em um número bem reduzido, mas ainda colhem os frutos de terem alcançado a marca histórica de ficar na 12ª colocação entre 93 equipes e serem os primeiros da região sul do Brasil.
o aluno que tem interesse em participar de um projeto aeronáutico, ele vai se envolver com projeto mecânico, projeto elétrico, produção, materiais, enfim. Então tem toda uma diversidade, vamos dizer assim, de disciplinas, áreas disciplinares, né? Unidos numa só área. E nas paredes, os outros aviões que já competiram nas edições anteriores trazem nas asas a numeração das colocações alcançadas. E é significativo o avanço. O avião deste ano vai trocar o número 18 pelo 12. Toda a literatura que a gente utiliza para fazer o projeto desse avião é a mesma literatura utilizada nas empresas que fabricam aviões comerciais, né? Desde a parte de desempenho, estrutura, estabilidade, aerodinâmica, muda alguma coisa de software, alguns fatores, né, de segurança, enfim. Apesar dele não ser tripulado, né, todas as normas e metodologias e projetos são as mesmas, né? Cada equipe tem seu capitão. A Aerococos da UPF conta há 2 anos com a liderança do Jefferson. O nosso trabalho ele começa sempre a partir da liberação do regulamento da competição, que a SAE faz para nós, e a partir disso começam os cálculos preliminares da aeronave, onde são escolhidas melhores configurações e confeccionado o avião que vai para a competição. Nos critérios de avaliação são analisados desempenho, aerodinâmica, estabilidade e controle, estruturas, cargas e aeroelasticidade, além do projeto elétrico. Tudo para alcançar o objetivo de um avião carregar o máximo de peso possível. O da UPF pesa 2,6 kg. O avião transportou 10,6 kg. Nós se deparamos com projetos reais de engenharia. Isso é muito gratificante para nós quando nós recebemos uma restrição, achamos uma solução para ela, levamos para lá e vamos bem, mostramos que o nosso projeto tem potencial e alcança bons resultados. E engenharia aeronáutica, que é uma coisa diferente. Isso, diferente, coisa que não é tratada dentro de sala de aula e nós aprendemos por conta aqui dentro do projeto. A participação na equipe rendeu frutos ao Jefferson, que vai fazer um estágio de férias de verão em uma empresa de São José dos Campos. Foi a pesquisa em um dirigível híbrido que consiga ficar ancorado ou se deslocar que rendeu o convite. Existe uma categoria que o primeiro colocado ele recebe proposta de estágio na Embraer, né? Que a Embraer que está por trás dessa competição aqui no Brasil. Já tivemos um capitão de 2015 que está trabalhando no mercado aeronáutico em São José dos Campos. O nosso atual capitão ele acabou de passar num processo seletivo de uma outra empresa do setor aeronáutico em São José dos Campos. Então, a gente já viu muita vaga do setor aeronáutico com requisito ter participado da competição Aerodesign. Como vimos, é importante para o estudante participar de projetos de pesquisa. E a equipe Aerococos UPF está com um processo seletivo aberto para novos integrantes para o ano que vem. Se você é estudante de engenharia mecânica ou de engenharia elétrica aqui da UPF, tem interesse, é só entrar em contato pelo telefone 3316 8201. O Hora da Notícia fica por aqui, a gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30, com mais informações. A reprise deste programa acontece às 7h30 e às 10h30 da noite. Até amanhã.